esse grupo de oração. Sejam bem-vindos para que nós possamos juntos louvar e bendizer ao Senhor. Eu chamo a Sibeli, que ela foi escolhida pelo Senhor a ministrar a palavra para nós na tarde de hoje. Eu queria que vocês estendessem a mão sobre a Sibeli, com todo o amor do coração de vocês desejassem que Nossa Senhora tocasse na vida dela, para que ela seja um instrumento poderoso de Deus nessa tarde, para acalmar os nossos corações, para mostrar direções nessa tarde. Vem, Mãe Santíssima, abençoando e iluminando essa pregadora dessa tarde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus te abençoe, meu Pai, Filho e Espírito Santo. Ainda de pé, feche seus olhos por um instante, coloque a mão sobre o seu coração. Peço que você respire fundo, com as duas mãos sobre o seu coração e com seus olhos fechados. Respira fundo, puxa o ar dos seus pulmões e canta isso. O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus está Nesse lugar. Ai, amado. Proclama isso, meus irmãos. O Espírito de Deus Ontem nesse lugar. está aqui para consolar, está aqui para me livrar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está. Vamos mais uma vez. O Espírito de Deus está. O Espírito de Deus está Nesse lugar. nesse lugar. O Espírito de Deus se move. O Espírito de Deus se move Nesse lugar. nesse lugar. Aqui para consolar. Aqui para consolar, Está aqui. está aqui para me livrar, Aqui para guiar. aqui para guiar. O Espírito de Deus. Vamos mais uma vez. Feche seus olhos. O Espírito de Deus está nesse lugar. Nesse território cativos. Nesse coração. Nessa casa. Nessa mente. Está aqui para consolar. Está aqui. Está aqui para me livrar, Está aqui para guiar. aqui para guiar. O Espírito de Deus Quando somos mulheres, o Espírito de Deus está. Canta isso, Denise, nesse lugar. Canta isso, mulheres. O Espírito de Deus se O move. Espírito de Deus se move. Você, dentro do Espírito Santo, está aqui para guiar. Está aqui para consolar, Vem, Espírito. está aqui para me Espírito. livrar, Está aqui. está aqui para guiar. O Espírito de Deus está. Homem de Deus, coragem. O Espírito de Deus está. Nesse lugar. Força, homens. O Espírito de Deus se move. De Deus se move nesse lugar. Está aqui para consolar, está aqui para livrar, Está aqui. está aqui para guiar. O Espírito de Deus está. Abre seus olhos por um instante. A força, o poder, a forma, o jeito com que o Espírito de Deus age na nossa vida depende da forma com que eu abro meu coração. Funciona simples assim. A gente volta numa casa, depende da forma com que nós somos recebidos anteriormente. Não é assim? Quantos de nós já fomos numa loja e entramos, parece que a gente ia pedir e nunca mais a gente voltou? Não falo mal, não tem nada, mas nessa loja eu não volto mais. Por que eu não volto mais? Porque eu não fui bem recebido.
desde a hora que eu cheguei. Por isso, muitas vezes, as preocupações dos grupos de oração, a preocupação da nossa comunidade. Quem está vindo pela primeira vez hoje? Levanta a mão. Tem alguém vindo pela primeira vez? Vocês têm que ser bem recebidos. Vocês têm que chegar aqui e falar: cara, encontrei meu lugar para ficar. Vocês têm que olhar para aqueles que já vêm, olhar para a pessoa e falar: nossa, me identifiquei, encontrei meu lugar. É aqui que eu quero ficar. Gostei dessa casa. É assim que a gente recebe pessoas na nossa casa. Tem casa que quando convidam a gente fala: nossa, eu tenho um prazer enorme de voltar, porque eu fui muito bem recebido. A pessoa me acolheu. Assim é o Espírito Santo de Deus. Ação do Senhor. Quando nós cantamos, o Espírito de Deus está nesse lugar. Ele quer ficar. Ele quer permanecer. A palavra de Deus, partilhávamos ontem numa pregação para casais em Cotilhedaba. 1 Tessalonicenses fala: não extingam o Espírito, não expulsam o Espírito, não ignoram o Espírito Santo. Você é templo, cheio da graça. Seja bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo de Deus. As coisas permanecem dependendo da forma como elas são tratadas. E assim é o nosso casamento dura, dependendo da forma como nós cultivamos. A nossa amizade dura, dependendo da forma como ela é cultivada. A comunidade dura, dependendo da sinceridade, da forma como é cultivada. Precisa-se ter um acolhimento. Vem, Espírito Santo. O Espírito está nesse lugar. Move-te em mim. Toma minha mente e meu coração. Enche minha vida. É assim que funciona. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Pode fechar os corredores. E outra coisa muito importante. O bom de quando a gente chega numa maturidade é que a gente é livre. O relacionamento precisa ser livre, a oração também. Eu não vou na missa porque eu tenho que ir. Eu vou porque eu quero encontrar Jesus Eucarístico. Tanto como que eu preciso, né? Dentro da nossa limitação. Eu vou porque eu preciso muito. Preciso muito de Jesus. Mas eu vou porque eu quero encontrar meu amado. Quero encontrar o meu tudo, meu mestre, meu rei. Então não tenho que ir. Eu vou porque eu quero. Porque eu sou livre. E desejar o Espírito Santo, ver o Espírito Santo de Deus, é da mesma forma. Eu preciso querer. O Senhor age, devasta, entra, arruma tudo que está bagunçado em nós. Mas precisa de uma coisa somente: a permissão. Vem, Espírito Santo. Feche seus olhos. Canta mais uma vez, mas só se você quiser. Se você não quiser, amém. Você é livre. Mas se você quiser, amado, se você desejar, amado, se você pedir, meu amado, o Espírito Santo vem e faz. O Espírito de Deus está nesse lugar. Canta com a tua alma. Canta pra valer. O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus se move nesse lugar. Se move nessa
Eu deixo o Senhor entrar. Eu quero, eu preciso. Agora sempre. Amém. Podemos assentar. A paz de Jesus. Nossa, gente. Jesus amado. A paz de Jesus. Boa tarde, tudo bem com vocês? A paz, boa tarde para quem nos acompanha pelas redes sociais, pelo Instagram da comunidade. Meu nome é Cibele. Sou casada com aquele galã que vocês viram, que estavam rezando por mim. Homem maravilhoso. Somos casados tem mais de 20 anos, graças a Deus. Muito bem casada. Tem uma pessoa muito especial hoje aqui no nosso meio. Muito querida, principalmente do Gilberto. Não sei se ela vai gostar que eu faço isso. Mas como ela é muito especial, principalmente para ele, porque praticamente foi criada por ele, tem como pai. É a Gabriela, sobrinha do Gilberto. Criou assim, quando o Gilberto fala dela, existe uma grande emoção na voz dele. E aqui acaba contagiando, como vocês podem ver, né? E ela está aqui hoje, graças a Deus. Você está muito bem-vinda, viu, Gabi, no nosso meio. Sei que você já conhece a comunidade. E assim os outros também que estão vendo pela primeira vez. Eu sei que vai ter um momento da acolhida, mas eu não podia deixar de fazer isso. Para que vocês se sintam acolhidos no nosso meio, que é bastante importante. Estamos aí partilhando um tempo de libertação para as famílias. E tem muitos assuntos que assolam as nossas famílias, muitas coisas que entram nas nossas famílias, na nossa casa. E uma das situações que entra e que está entrando nas nossas casas aí hoje, nesse tempo, né, contemporâneo, é exatamente o tema de hoje. Os perigos contemporâneos. Cara, como que estamos vivendo os perigos aí desse tempo atual, né, daquilo que está entrando nas nossas casas, nas nossas famílias nesse tempo atual. Para a gente começar a partilhar, eu quero que você pegue a sua Bíblia no Salmo 126. Aliás, o Salmo 126 e 127, eles são salmos que vêm trabalhar conosco, né? Essa questão da família. Uma oração da família, uma instrução, na verdade, que esse salmo dá para nós, né? 126. Talvez a minha tradução seja um pouco diferente, se a maioria for a Bíblia da Ave Maria. Que diz assim: se Deus não constrói a casa, em vão trabalham os seus construtores. Se Deus não guarda a cidade, em vão vigiam os sentinelas. É inútil que vocês madruguem e se atrasem para deitar, para comer o pão com duros trabalhos. Aos seus amigos, ele dá enquanto dorme. A herança que Deus concede são os filhos. Seu salário é o fruto do ventre. Os filhos da juventude são flechas na mão do guerreiro. Feliz o homem que enche a sua aljava com elas. Não será derrotado nas portas da cidade, quando litigar com os seus inimigos. A minha tradução é um pouco diferente, mas eu quero partilhar com vocês. Casa em vão labutam, trabalham os seus construtores. Se Deus não guarda a cidade, em vão vigiam os guardas, em vão vigiam as sentinelas. Nós vamos ir trabalhando aos poucos com esse salmo, mas o que eu quero trazer para nós hoje, nessa partilha, até quando eu orava sobre isso, nós nos preocupamos com tantas situações, e o salmo traz para nós um alerta de imediato. Se Deus não for, se Deus não construir, se Deus não for um reino, não reinar naquela casa, em vão trabalham os que a constroem. Dentro dessas situações contemporâneas que nós estamos vivendo, nós nos preocupamos com tantas coisas
segurança na nossa casa, quem aqui de nós não tem uma grade na janela? Porque quando nós começamos a construir a nossa casa, uma das primeiras coisas que nós pensamos é na segurança. Quando nós mudamos para o Parque da Cidadania, há um tempo tão distante, há muitos anos atrás, o Gilberto foi morar lá primeiro, porque não vou compartilhar toda a história que é longa, né? Ele tinha uma moto, vendeu essa moto, conseguiu um pouco mais de dinheiro, compramos os direitos dessa casa. E era a casa pequena, tinha que pegar a senha para entrar, não entrava 2 pessoas ao mesmo tempo. E aí a casa toda em volta não tinha muro, terra, barro, lama, terra vermelha mesmo. Lembra uma vez que nós casamos, o paral meu arrebentou, caiu aqui no barro. O Gilberto falou, nossa, deixa eu lavar essa roupa, que essa mulher vai me abandonar aqui. Terra em volta, sem nada. Quando ele foi morar lá primeiro, antes de nós casar, ele foi morar lá na casa que já era nossa. E aí ele escutava até os... Olha, gente, imagina, no Agreste mesmo, né? Escutava até cavalo passar no quintal. Escutava. Qual que foi a primeira coisa que nós fizemos na casa? O que foi a primeira coisa que nós fizemos? Muro. Primeira coisa que nós fizemos na casa foi murar a casa. Já é uma segurança, concorda? Não é? Muramos a casa, colocamos um portão à grade, fechamos a casa. E assim nós fomos fazendo. Quando depois nós fomos aumentando a casa, a nossa preocupação ainda é o quê? Colocar janelas com grade. Então nós temos essa preocupação em, dentro da nossa casa, dentro daquele território no qual nós moramos, a gente tem uma preocupação com aquilo que vai vir de externo. Amém? Verdade? Não é uma preocupação com que algum estranho entre, algum ladrão entre. Qual que é a preocupação dos que moram aí no condomínio? Você chega no condomínio, você tem uma identificação para você entrar. Seja o seu CPF, seja a sua facial, seja a sua digital. Você tem uma identificação para você entrar. Então nós estamos errados? Não, tá certo. A gente chega aqui na casa de São Miguel, tem alarme. Tem as questões de segurança, não está errado. As câmeras de segurança, as cercas elétricas, tudo isso é uma preocupação nossa em relação à segurança. Não é verdade? Quem das nossas casas não tem todos esses meios de segurança aí na nossa casa? Nós temos, que é uma preocupação de ninguém deixar o portão trancado. É uma preocupação muito válida. E precisa ter mesmo. Deus faz a parte dele, nós fazemos a nossa parte. Ele faz a dele muito bem feita, a gente faz a nossa muito meia boca. E é assim que funciona. Existe essa preocupação. Porém, qual é a preocupação de segurança que nós temos com aquilo que nós trazemos para dentro da nossa casa? Como os demônios, eu vou falar dessa forma, como os ladrões, como os assaltantes, roubadores, assassinos, de qual nós trazemos para dentro da nossa casa. Eu não trago isso para dentro da minha casa, a gente traz. Dentro do mundo que nós estamos vivendo hoje, a gente traz. E 3 situações bem simples que eu quero partilhar, que vai assolando a nossa família, vai minando a nossa família, vai causando discórdia, brigas, discussões, acabando com a nossa família. 3 situações que eu trouxe aqui para a gente realizar, para a gente analisar o nosso comportamento. Porque todos os esquemas de segurança é válido. Só que aqui o Salmo já diz para nós, no primeiro versículo já diz: se Deus não constrói a casa, em vão trabalham os seus construtores. Se Deus não for aquele que reina dentro da sua casa, no seu interior, você pode ter preocupações com aquilo que é externo quanto for. Ainda assim, você não vai ter paz dentro da sua casa, da sua família. Seja você vive como casal, enfim, seja o núcleo familiar que você vive, que você se encontra. Nos encontramos, nos deixamos envolver e vamos deixando levar. É isso que está acontecendo hoje. Vou falar daqui a pouco de uma situação. A gente vai nos deixando levar. Um exemplo clássico dentro da nossa vida hoje: materialismo. Eu não sou materialista, não penso tanto em dinheiro assim. Gente, a gente só pensa, a gente só analisa, não, realmente eu vivo isso, realmente
realmente isso acontece. Materialismo. Eu não penso só em dinheiro, a gente pensa. Porque quando a gente fala de materialismo, a gente fala de construir, de ter um carrão, de ter uma casona, de ter isso, de ter aquilo. A gente não pensa que a gente olha para um familiar ou alguém que está dentro da nossa casa, só talvez como um número, como alguém que pode proporcionar um conforto para mim. Eu não penso nisso, a gente pensa, eu insisto, a gente pensa. Como que nós tratamos, por exemplo, uma pessoa dentro da nossa casa desempregada que não contribui com nada? Como que nós tratamos? Qual é o nosso comportamento em relação a isso? Até pouco tempo, isso me assolava muito, porque hoje meu filho está trabalhando, graças a Deus. Mas chegou um tempo que ele não parava em emprego, trabalhava aqui, ele não parava. Como que eu tenho que tratar uma pessoa adulta que não contribui com nada dentro de casa? Qual é a forma? Qual é o meu amor que eu tenho que dar para com essa pessoa mesmo ela não me oferecendo nada? Estou falando de relacionamentos familiares, na qual o amor tem que reinar. Se o cara não contribui com nada, tem que amar do mesmo jeito. Aí é onde chega a nossa dificuldade, porque na primeira oportunidade demora esse tanto de tempo no chuveiro. Ele nem paga a energia. Olha como que a gente pega no nosso dia a dia, pensando na matéria, pensando naquilo que é material, cobrando do outro, que talvez não sei qual é a situação do cara, mas cobrando do outro só de uma forma material. Porque quando uma vez o pai Fábio Juliano fez essa colocação, a gente percebe quando as pessoas nos amam, quando a gente não serve pra nada. Não é nada. Quando a gente vai, tá inválido, e aí tem que pôr aquela vez. Ele falava assim, né? Põe o padre Fábio Juliano do sol, tira o padre Fábio Juliano do sol. Põe o padre Fábio Juliano do sol, tira do sol. Eu me pego de repente, amados, não amando tanto o familiar como eu achei que amava, porque ele não pode contribuir com o pacote de arroz dentro de casa. Ou porque aquilo que ele tem que dar todo mês ele não dá. Eu me pego no materialismo. Eu me pego numa situação onde eu falo, não, peraí. As cobranças financeiras, as questões financeiras estão assolando a nossa família. A gente vê numa situação onde que um familiar morre. E que a primeira coisa que o povo faz? Eu todo mundo espantado me olhando. Atrás daquilo que a pessoa deixou. É a herança, não é? A herança é isso. A herança é que o morto deixa para os vivos se matar. É isso a herança. Materialismo. Olha só. Outra situação que tem assolando a nossa casa e a nossa família. Estamos vivendo nesse tempo ainda. A gente apega, gente, querendo comprar, querendo ter. Quem é que não tem uma situação, ou não precisa ser muito centrado, para não ter uma situação com cartão de crédito? Não tem uma preocupação em pagar um cartão de crédito. Não tem uma centrada, não, esse mês eu consegui segurar. Ou quem não tem a preocupação do consumismo, nem digo a preocupação, mas o impulso, a liberdade de, eu não posso comprar, eu passo o cartão. Quando você vai ver, querido, e será que a gente não é materialista? A gente não é, quando a gente vai falar do outro, que comprou um carro lá, eu não faria isso, né? Comprar um carro de 8 milhões, não sei quanto. Eu não faria isso. Se tivesse, você não faria? Na nossa vida, a gente tem que perceber dentro da nossa família, prestando atenção no nosso grupo familiar, o que nós estamos colocando lá dentro. Estamos preocupados com aquilo que é fora. E temos que ter essa preocupação. Quantas pessoas que vai pagando endividado porque não consegue ter um controle do seu cartão de crédito? Mas eu não sou materialista, peraí. Isso é falta de controle com materialismo.
o nosso núcleo familiar que vai assolando os nossos. E aí a gente vai cobrando do outro, cobrando da outra pessoa. E isso, gente, é real. Dentro de casa isso vira um transtorno. Vira um transtorno. Porque é uma acusação. Se um tem menos ou tem mais, se a mulher ganha mais ou se o marido ganha menos, é uma acusação sem fim. Aí o amor ficou lá para fora. Aquilo que tinha que ser naquele momento, aquela compreensão familiar, mas faz anos que vive assim. O amor não busca o seu próprio interesse, como de São Paulo. Outra situação que vem assolando a nossa família: nós não temos mais tempo. Existe algo dentro da nossa casa que nós temos que ter como regra, porque é ali que se tem as maiores e mais belas partilhas. Nós não temos mais tempo um para com o outro. Quantas vezes, gente, é algo muito sério. Quantas vezes por semana nós nos reunimos todos em volta da mesa, sem celular? Em casa virou regra. Porque ali, muitas vezes, nós ficamos mais de 2 horas no momento de almoço, de café da manhã. Olha só para mim. Se você ganhasse 5 milhões hoje, ia ser bom ou não? Não ia, gente, para vocês? Ia ser bom? Para mim, rapaz do céu, você ia comprar uma casa na comunidade, eu ia pagar aluguel. Ia ser bom ou não ia ser bom? 5 milhões na sua conta ia ser bom ou não ia ser bom? Para mim ia ser ótimo. Para mim ia ser ótimo, não ia? E para você ia ser bom? Ia ser ótimo. Porque o dinheiro é bom. Depende da forma que você usa. É igual a faca, né? A faca é bom. Se eu não enfiar na barriga de ninguém, usar para aquilo que é o correto da faca. O dinheiro, 5 milhões. E se você falar, não, você vai ganhar 5 milhões, mas alguém da sua casa não vai acordar, você ia querer os 5 milhões? Pelo amor de Deus, a gente fala que não. Você ia querer os 5 milhões? Eu tenho 5 milhões, mas alguém da minha casa não vai acordar vivo. Não vai acordar vivo. A gente não ia querer mais. Isso quer dizer o quê? Que aquela pessoa que mora com você vale muito mais que 5 milhões. Não é? Vale muito mais que 5 milhões. E por que não valorizar aquela pessoa? Por que não dar o tempo? Não é nem perder tempo, é ganhar o tempo com aquela pessoa. Por que não valorizar aquela pessoa quando ela merece? Já falei várias vezes aqui, insisto, porque é um absurdo dentro da família. A gente insiste em tratar o estranho melhor do que a gente trata aquele que mora conosco.
Egoísmo. Olha só. Egoísmo. Pessoa que só pensa nela mesma. Tá certo ou tá errado? Tá certo ou tá errado? Tá certo. Mas tem uma outra que eu achei incrível aqui. Egoísmo. Amor exagerado aos próprios interesses. Que não pode existir na nossa casa. E é muito difícil não sermos egoístas. A gente não é egoísta. Depende da situação. De todas as formas. De todos os relacionamentos. De todos os momentos que nós vivemos no relacionamento. Igual nós tivemos missa sexta-feira. E achei aquilo fantástico. Igual nós tivemos missa sexta-feira. Para o mergulho. Missa em oração para o mergulho. E o padre falava para a comunidade. Todo mundo briga pelo microfone. Quem briga pela vassoura? Quem briga pelo pano de chão? Na sua casa, quem briga para lavar a louça? Ou você come, enche o teu bucho lá na hora do almoço e vaza pro sofá e a louça fica lá para quem? Não precisa falar não. A louça fica lá para quem? Ou então tem aquela conversa, se fosse só lá no cidadania, como é que isso, irmão? Não é possível. Ou então tem aquela conversinha, mano, deixa aí que já eu lavo, tá? Esse já na tua casa chega, mas pra mim não chega. Eu penso no outro a esse ponto. Olha só, uma vez eu vi uma reflexão e eu falei, gente do céu, até na forma, ou até a hora que acaba o papel higiênico, você tem que pensar na pessoa da sua família, naquele que mora com você. Porque analisa a situação. E uma vez eu ouvi isso e falei, gente, todas as vezes acaba o papel higiênico na sua vez, tá? O rolinho lá marronzinho. Na sua vez acaba o papel higiênico, acabou. No seu banheiro, aquele banheiro que você usa, não é o lugar que você guarda o papel higiênico. Acaba na sua vez. Acabou. Você usou o papel higiênico, se limpou bonitinho ali, ficou bacana, não é? E o próximo que vai chegar? E se estiver apertado? Ou a gente não chega assim? Chega daquele jeito. Esses dias eu mandei mensagem pra Maria Laura. Maria Laura, filha, deixa o portão aberto, senão a mãe vai fazer xixi na roupa. Ué, vim, menina. Deixa aberto. E o próximo que vai usar ali? E aí, gente? Depois que eu vi essa reflexão, toda vez que tem, eu vou lá, toco, pego o cheio e coloco lá, porque o próximo vai usar. E deixo um outro no banheiro. É a mesma coisa. Eu falei, gente, a gente pensando no outro, a gente favorece a nós. É assim que funciona. Funciona dessa forma. Eu fui lavar, deixar a louça lá para lavar e eu coloquei água no prato, o detergente para amolecer, né? Eu imaginei que não era eu que ia lavar. Alguém ia fazer essa carregada, porque não rolou. Eu deixei a louça lá para eu facilitar para o próximo que vai lavar, né? Quem for o próximo que ia lavar era eu. Tudo bem, facilitei para mim. As coisas estão entrando, nós estamos preocupados, sim, com a cerca elétrica, com a janela, nós estamos preocupados, mas as coisas estão entrando por nós dentro da nossa casa. E ó, não para por aí não. A tecnologia, gente, é boa ou não é? Gente, é boa? É boa? Facilitou a nossa vida, não facilitou? Facilitou muito. Mas quando ela passa a ser ruim? Quando tem um bando desequilibrado que não sabe usar. Quando a prioridade é o celular e não é a sua esposa, o seu esposo, seus filhos. Quando eu pego o meu celular, se fosse aqui, ó, vai abrir o celular agora e todo mundo vai ter que mostrar o que tem no seu celular. Quantos aqui abririam o celular? Quando aquilo que a tecnologia me proporciona, que eu uso ela de uma forma errada, aí ela é ruim. Quando eu pego o meu celular e eu uso para traição, quando eu pego o meu celular e eu uso para pornografia, quando o meu celular não é aberto, a minha esposa não pode ver dentro da minha casa, ou simplesmente quando eu uso o celular e coloco ele acima de todas as coisas, é onde a tecnologia começa a ficar, é onde aquilo que era para ser fantástico, eu começo a priorizar.
vai receber nós é essa. Chegou lá, menino, se a mulher não vai se apresentar, eu jamais ia falar para ela. Jamais. É ruim, não exagerado. Já diz a minha mãe, tudo que é demais é sobra. É exagerado. Não é ruim, é exagero. As nossas postagens, aquilo que a gente, nós trabalhamos, nós estamos caminhando aí, trabalhando em processo com o Ministério da Aliança que trabalha para casais. Esses dias, lá em casa, eu falei isso para o Gilberto. Existe coisa que a gente confunde. Dependendo da forma como que você usa as coisas de Deus, ela pode atrapalhar. Se você não der a devida importância, se for na missa, por exemplo, só para reparar na vida dos outros, na roupa dos outros, ou ir na missa só porque você tem que ir, para que você vai então? Vai porque você entende daquilo que está acontecendo ali. E o Gilberto, ele vê muitas coisas em relação à igreja. Vê muitas coisas de estudo, né? E a coisa não é ruim, é coisa boa, é coisa boa. De estudo da igreja católica, estudiosos da igreja, vê muita coisa. Mas um dia eu cheguei para o Gilberto, você tem um ministério. Você tem que aconselhar homens, trabalha com homens. Você precisa ver coisa que alimenta o seu ministério para que você coloque em prática. Gente, nós temos que fazer isso. Alimente-se de coisa que você dentro da sua família, dentro da sua casa, do seu, você vai ser útil. Espiritualmente falando, útil como pessoa. Usa da tecnologia que é boa para as coisas boas e não para ser um vilão dentro da sua casa. Não para ser aquele que vem roubar, matar e destruir. Porque aí de que adianta? O Senhor já fala na palavra, gente, só de ficar nesse versículo a gente já pode ir embora. De que adianta tudo isso? Eu fecho, eu tranco, eu ponho cerca, eu ponho isso, eu ponho aquilo, se eu estou deixando o vilão entrar dentro da minha casa. Os vídeos, os filmes, aquilo que nossos filhos assistem, o excesso de tela dos nossos filhos, que vai prejudicando o aprendizado dele. Mas é mais cômodo deixar uma criança numa tela. É mais cômodo. É mais cômodo porque aí eu não ganho tempo brincando com meu filho. Porque aí ele não me perturba. As nossas roupas, a moda era, gente, olha, era a bendita do bebê reborn. É um absurdo, né? Aqui lá, gente, nossa senhora. Agora tem a mulher reborn, né? Gente, aquilo lá é o fim. Era o bebê reborn. Agora eu vou falar pra vocês, partilhei com o Vinícius ontem. Eu odeio modinha. Agora eu morango das contas aí, como chama o morango do amor? Agora é isso. E tá todo mundo atrás de morango. E o que acontece? A coitada da Laís tem mercado e comprar morango lá com preço lá em cima, porque agora virou essa febre de morango do amor. E o povo vem na modinha, na modinha, na modinha. E vai entrando e a gente vai aceitando. A gente vai aceitando, percebe? Não precisa levantar a mão, mas quem daqui não vai atrás do morango do amor? Não levanta a mão, por favor. Não é? Ah, mas eu tenho que provar. Prova das coisas que vai entrar dentro da tua casa. Prova das coisas que Satanás vai oferecer. Estou dizendo que o morango do amor do demônio, porque tudo a gente tem que explicar hoje, né? Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. Estou dizendo que nós estamos fechando a nossa casa, mas a palavra diz: se Deus não entrar, se Deus não for a prioridade, se Deus não guardar a minha casa, você pode colocar grade, você pode colocar cerca, você pode colocar tudo. Se a gente não criar vergonha na cara e não souber usar as redes sociais, aquilo que é dos nossos tempos agora vai minar a nossa vida, vai acabar com as nossas famílias, vai entrar na nossa casa e vai assolar, como estão fazendo com muitos. Nós temos que ter uma postura. O que falta para nós? Já é para pensar, gente? E o que falta para nós? Sabe o que falta para nós? Sabe o que falta para a humanidade? Equilíbrio. Estamos num tempo, num monte de gente desequilibrada. É gente desequilibrada nas contas, é gente desequilibrada
no livro de orações direcionadas, que oração do nosso ordem de equilíbrio. Aquela oração é fantástica. Para a gente ter equilíbrio em todas as coisas. Porque as coisas, a tecnologia, as coisas, elas são boas, precisam ter equilíbrio para usar. Porque senão as coisas usam de mim. E aí é onde mora o perigo. Quando eu me deixo usar pelas coisas. A ilha da nossa casa é aquela máxima. Aí chega pela minha casa, está com um monte de problema, tá? Está com um monte de problema. Começa a eliminar aquilo que está desequilibrado. Começa a eliminar, faz uma análise da sua casa. Você tem um tratamento equilibrado com a sua esposa, com o seu esposo, com as suas filhas? O tratamento é equilibrado? Equilibrado? Você quer ver, gente, o mais nobre para a gente lidar? Hoje eu estou aqui, mas faz tempo que eu não venho, né? Não venho aqui, né? Todo mundo diz assim, igual falei para Maria, eu venho todo domingo, mas eu estou ficando com as crianças. E aí a gente faz momento de oração com as crianças. E a gente faz partilha com as crianças. E as crianças falam tudo o que acontece dentro de casa. Todas as coisas que acontecem. Quando a gente abre uma partilha com as crianças, que a gente fala que vai orar, o que acontece dentro da nossa casa? Que a gente vai orar para o papai, a gente vai orar para a mamãe. As crianças já olham e já falam: minha mãe chorou porque meu pai empurrou ela. Desequilíbrio. Desequilíbrio no tom de voz no relacionamento. Desequilíbrio no tratamento. Desequilíbrio no celular, nas redes sociais. Desequilíbrio na hora de se vestir. Na hora de comer. Vivemos um tempo que nós precisamos sentar nossa mente para que nós nos tornemos pessoas equilibradas. Que seja cheia do Espírito Santo. Move em mim, Senhor. Toca a minha mente, o meu coração. Enche a minha vida. Nós vamos rezar um pouquinho. E eu peço que nessa oração, como o nosso tema proposto hoje é essa questão contemporânea, que você pegue o seu celular aí na sua mão. Pega o seu celular. Difícil, não trouxe celular. Pega o celular aí. Deixa eu ver, segura assim, ó, o celular na sua mão. Feche os seus olhos por um instante com o seu celular dessa forma. Feche os seus olhos. Nós vamos começar essa oração do jeito que nós estamos. Sentado com o celular na nossa mão. Pedir que o Senhor venha equilibrar. Pedir que aquilo que não é de Deus, que deixamos entrar dentro da nossa casa através dessa tecnologia dos tempos de hoje, o celular vai representar aquilo que são os tempos de agora. Com o seu celular do jeito que você está aí, segurado na sua frente. Vamos cantar novamente. O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus está nesse lugar. neste lugar. O Espírito de Deus se move nesse lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus está nesse lugar. neste lugar. O Espírito de Deus se move nesse lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar. Está aqui. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca a minha mente e o meu coração. Toca minha mente e o meu coração. Enche minha vida. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim. Move-te em mim. Deus Espírito. Deus Espírito, move-te em
os seus olhos por um instante. Do jeito que você está, fique em pé com o seu celular na mão. Ô, Cleia, pega o meu celular aí, por favor, que eu deixei aí com os meninos. Se você não trouxe o seu celular e está com uma pessoa, o seu esposo, alguém na sua casa, ajuda o celular dele. Representa aqui situações que entram na nossa casa, sim ou não? Entra. Que vaza pelas cercas, né? Pelas janelas, pelas grades, entram. Perigos que entram dentro da nossa casa, dentro do nosso inconsciente, dentro dos nossos sentidos. O que move a nossa vida são os nossos cinco sentidos. Aquilo que ouvimos, vemos, falamos, que entra, que fica no nosso inconsciente. É uma ferramenta muito boa, se for abençoada, se for usada da forma de Deus, se for usada para Deus, é uma ferramenta muito boa. Nós vamos orar um pouco para que aquilo que nós achamos que é livre, ou aquilo que nós nem imaginamos, o perigo que nós nem imaginamos que está entrando dentro da nossa casa, através do nosso bolso, nossa bolsa, para que o Senhor venha nos dê a consciência e o equilíbrio da forma de usar tudo aquilo que é bom, mas aquilo que também me causa grandes danos nesse tempo contemporâneo. Estende um pouquinho assim, ó, de uma forma que você fique confortável com o seu celular. É para você rezar, para você não se sentir incomodado. Porque se a gente levanta o braço dói, né? Segurar o braço do irmão dói, né? Segura assim, ó, para você ficar confortável. Para que realmente essa oração seja sincera. Para que realmente essa tecnologia, esses perigos, para que realmente eu tenha discernimento das nossas famílias, da nossa casa, dos perigos que estão nos levando para dentro da nossa casa. Do jeito que você está, feche os seus olhos por um instante. O Espírito de Deus está nesse lugar. Canta novamente. O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus se move nesse lugar. O Espírito de Deus se move nesse lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para me libertar. Está aqui para guiar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Move a minha mente, o meu coração.
que eu gosto muito. Segura novamente na mão da pessoa que está do seu lado. Pode fechar os corredores. Dá uma apertadinha na mão dessa pessoa. Nada substitui isso, não é? O toque, o eu estar, a presença. Tem coisa que tem preço e tem coisa que tem valor. Eu tenho que saber discernir qual é a diferença. Existe coisa que tem valor e que eu não posso pôr um preço, nem que seja os 5 milhões. Preciso ter equilíbrio suficiente para saber que muitas vezes um toque, um olhar, um abraço vale muito mais do que talvez 1000 situações de vídeos, de mensagens. Não que as nossas mensagens não sejam importantes, mas a presença vale muito mais a pena do que muitas outras. E nós estamos deixando na nossa família de ser presente, de se fazer presente, e acabamos nos perdendo e perdendo essa preciosidade que é um toque. Eu saber que se eu esbarrar, até eu tenho algo para partilhar. Nesse tempo de frio, eu demoro muito para esquentar, muito mesmo. Eu tenho umas coisas, cada um tem um jeito de ser, né? As pessoas me doida, eu sou minha doida. Nesse tempo de frio, eu só consigo esquentar se eu for tomar banho com uma água muito quente, muito quente, muito quente. Não sei se esquenta o meu sangue, aí eu consigo dormir. Já teve noites eu tenho que levantar 2 horas da manhã e tenho que tomar banho. Vocês acreditam nisso? Para eu poder esquentar o meu corpo, para eu poder conseguir dormir. E eu demoro muito para esquentar. E aí, nesse tempo em casa, agora, nós estamos precisando trocar o chuveiro. O chuveiro meia boca lá, gente. E não está esquentando do jeito que eu gosto. E aí, teve esses tempos, eu não vou levantar 2 horas da manhã para ir tomar banho. Esse chuveiro não vai esquentar do jeito que eu preciso. E aí, quem me esquenta? O Gilberto. Aí, olha só, eu consigo dormir. Teve essa noite, eu consegui dormir quando o Gilberto foi deitar. E aí ele me abraça. E aí eu consigo. É o calor humano, gente. É o calor humano. E aí ele me abraça. E aí eu consigo dormir. Só que tem vezes que ele demora para deitar. Teve esses tempos atrás, ele demorou mais. Eu fui deitar e eu ficava rolando para um lado, rolando para o outro, rola para um lado, rola para o outro. Gente, não é possível que eu não vou escutar. Não é possível. O Gilberto demorou 1h30 para ir deitar. Nossa, eu fiquei brava com o Gilberto. Porque você não veio deitar logo. Nada substitui o calor humano. Nada. Gilberto arrumou um trabalho, está trabalhando noite sim, noite não. A noite que ele não está é uma falta. E é uma noite só. Na próxima ele já vai estar ali. Mas nós temos que entender que nada substitui aquilo que Deus colocou para nós. Aquilo que Deus colocou na nossa vida. Nada substitui. Nós temos que ter o equilíbrio e a visão para enxergar isso. Para enxergar que tem coisa que tem preço e tem coisa que tem valor. Feche seus olhos para a gente encerrar. Segura a mão dessa pessoa. Dá uma apertadinha na mão dela. O Espírito de Deus está nesse lugar. Proclama isso. O Espírito de Deus está. Anda segurando a mão dessa pessoa. O Espírito de Deus se move. O Espírito de Deus se move. Esse lugar. Está aqui. Está aqui para quebrar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de
pessoa e fala assim para ela: você tem um valor imensurável. Mais uma vez, só isso. Você tem um valor imensurável. Eu te amo de toda a minha alma. Aplaude essa pessoa. Aplaude esse. Aplaude esse. Valoriza esse. Ama esse. Aplaude esse. Deus, Espírito.